Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13. Evangelho de Lucas capítulo 4, versículos 1 até o versículo 13. Lucas 4, do 1 ao 13. Eu estava falando com a Ed, semana passada, que agora nós temos uma dupla, Lua e Lia, A Lua agora vai estar brincando com a Lia aí. Lucas capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13. Vamos falar sobre a tentação de Jesus, mas eu gostaria que nós olhássemos para essa tentação e pensássemos um pouquinho sobre o que isso tem a ver conosco, quais lições nós podemos aprender através desse texto, a partir desse texto. É interessante que esse relato da tentação de Jesus não está registrado apenas em Lucas capítulo 4, mas também está em Mateus capítulo 4 e Marcos capítulo 1. Todos falam desse momento e cada um colocando algumas coisas que são enfáticas. Eu escolhi esse texto de Lucas 4, que diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dá ordens aos teus anjos ao seu respeito para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Interessante quando a gente olha para esse texto e presta atenção em alguns detalhes. Nesse texto nós temos diante de nós, algo que revela um dos momentos mais intensos do ministério de Jesus, sua tentação no deserto. O interessante é que essa tentação, se você pesquisar lá em Mateus capítulo 4, em Lucas, aconteceu exatamente logo depois de Jesus ter sido batizado e ser cheio do Espírito Santo. E Lucas fala aqui, acabou o batismo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, não para conforto, mas para confronto. Jesus foi lá não para descansar, para passar um período de sabático, um período de férias, foi para ser confrontado. E interessante, se você prestou atenção no texto, quando a gente pensa, a gente acredita que foi assim, o diabo chegou assim, e 3 coisas assim, e foi embora e acabou. Não. Se você prestar atenção, olha o que o texto diz, versículo 1 e 2, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. 40 dias de tentação. E aí, o que eu queria que nós pensássemos nisso? Isso nos ensina algo profundo. Primeiramente, ser cheio do Espírito não nos isenta de provações. Muitas vezes até nos conduz diretamente a elas. Porque são essas pessoas que estão mais firmes com Deus, que estão mais alinhadas com a palavra de Deus, que o diabo quer passar uma rasteira. Porque ele sabe, se derrubar aqui, ele vai derrubar muita gente.
Mas eu gostaria que nós prestássemos atenção. Qual foi o teor da tentação que Jesus sofreu? Se vocês prestaram atenção, as 3 vezes aqui, durante esses 40 dias, que o diabo tentou Jesus, ele sempre se dirige a Jesus e fala o seguinte: quem prestou atenção? O que o diabo fala para Jesus? Ele faz uma pergunta antes de oferecer algo. Que pergunta é essa? Quem prestou atenção? Se és filho de Deus. Olha aí, gente. Veja que Jesus foi batizado. Como é que foi o batismo de Jesus? Alguém lembra? O que aconteceu no batismo de Jesus? João chega, batiza ele na água. Quando ele está saindo, o que acontece? Desce o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Só isso? O quê? E ele escuta uma voz do Pai dizendo: tu és o meu filho amado que me compraste. Deus está dizendo: tu és meu filho, acabou. E agora o diabo chega e fala assim: se tu és filho de Deus. Prestaram atenção? O diabo quer de todas as formas fazer com que nós duvidemos que somos filhos de Deus. Que quando a gente duvida que é filho de Deus, é pronto. Aí ele tem um terreno fértil para trabalhar nas nossas vidas. E o diabo vai usar a metodologia dele favorita, trazendo para nós algumas ofertas para que a gente, em primeiro lugar, duvide que somos filhos de Deus, para que a gente esqueça que nós somos cristãos, que somos filhos de Deus, nascidos de novo, renovados. E aí o mundo coloca pressão na nossa vida para que a gente esqueça disso, e às vezes a gente esquece que nós somos filhos de Deus. Com as ofertas do mundo, e a gente duvida disso. Mas não importa o que os outros digam, não importa o que o diabo diga, você é filho de Deus. Jesus sabia que ele era filho de Deus, o Pai já tinha testemunhado. E a Bíblia diz lá em João 1,12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então não importa que o diabo duvide, não importa se as pessoas não acreditam, você tem convicção de que você é filho de Deus, porque a palavra te garante isso. Mas o diabo quer lançar dúvida na nossa vida, soprando nos nossos ouvidos frases, colocando pensamentos negativos, achando: você não é filho de Deus, você não, gente, você é filho de Deus, a palavra garante. Paulo diz: portanto, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. O diabo vai colocar isso, as pessoas: mas você fez isso, você fez aquilo. Prestou atenção, você fez, não faz mais. O Senhor mudou. E Paulo diz: olha, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não sei se vocês conhecem a história do povo de Israel, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, e ele levou para lá muitas pessoas. A primeira vez que ele fez isso, ele levou jovens, inteligentes, sábios e bonitos. Nessa primeira leva, foram 4 jovens, além dos outros, que a Bíblia menciona em particular. Quem foram esses 4 jovens? Alguém sabe? Daniel, disse o Heraldo, né? Quem mais? Isso, a gente fala Sadraque, Mesaque e Abednego, só que esse não era o nome deles. Quem eram esses jovens? Esses jovens chamavam-se Daniel. Sabe o que significa o nome Daniel? O Senhor é o meu juiz. E aí tinha outros que chamavam-se Ananias, Misael e Azarias. O que aconteceu? Quando eles chegaram lá na Babilônia, a primeira coisa que o rei falou: a partir de hoje vocês não vão mais se chamar Daniel, nem Ananias, nem Azarias, nem Misael. Vocês vão se chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. A princípio isso não tem nada de errado, mas tem muita coisa. Por quê?
os nomes desses 4 varões tinham a ver com Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, o Senhor ajuda. E Ananias, Misael, e o outro é? Não, Azarias. Todos eles, Ananias, Azarias e Misael, todos eles, gente, tinha alguma coisa a ver com Deus. Ó. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, quem é como Deus? E Azarias, o Senhor ajuda. Aí Nabucodonosor fala, a partir de hoje não tem nada disso de que Deus é meu juiz, de que Deus é gracioso, que o Senhor me ajuda. Não! A partir de hoje o nome de vocês vai ser diferente. Sabe o que significa Beltesazar? O nome que Nabucodonosor mudou de Daniel para Beltesazar significa aquele que Bel protege. Que era o Bel? Era um deus babilônico. Nabucodonosor chega assim, a partir de hoje você não é mais Daniel, Deus não é mais teu juiz. Agora aqui você é Beltesazar, aquele que Bel protege. E aí chega para Ananias e fala, a partir de hoje você não é mais Ananias, não é mais o Senhor é gracioso, você é Sadraque, que significa aquele que tem o comando de Acu. O que era Acu? Era um deus da Suméria, o deus Lua, uma divindade babilônica. Aí ele chega para Misael e fala, a partir de hoje, Misael, você não é mais aquele que é como Deus, você vai ser chamado de Mesaque, que significa quem é como Acu, ou seja, quem é como aquele Deus da Babilônia. E o terceiro, ele chega, Azarias, você não é mais o Senhor o ajuda, você agora é Abednego, você é servo de Nebo, ou Nabu, que era uma divindade babilônica. Ou seja, o que aquele rei maligno fez? Mudou o nome deles, querendo roubar a identidade deles, querendo roubar o vínculo que ele tinha com Deus, que eles tinham com Deus. E é isso que o diabo quer fazer, gente. Fazer com que a gente duvide que somos filhos de Deus. Ele quer roubar a nossa identidade. Jesus disse lá em João 10, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a nossa identidade. Ele quer matar o nosso desejo de servir a Deus. E ele quer destruir a nossa comunhão com Deus. O diabo, assim como tentou Jesus, ele vai nos tentar. E olha que coisa interessante, voltando para a tentação. Fala que Jesus foi tentado durante 40 dias. E o último versículo de Lucas que nós lemos, o versículo 13 diz, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou, só isso? Por algum tempo, ou seja, o diabo não vai baixar a guarda. Ele não vai chegar na primeira tentativa e tentar roubar a sua identidade, e se você manter firme, ele fala, não, acabou, e ele vai embora. Não, ele vai voltar. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele fala, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor procurando alguém para tragar. Mais à frente, Tiago fala, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É para resistir. E vocês acham que o diabo vai aparecer para nós, como é pintado aí na literatura, na mitologia, com aquele cara chifrudo com o rabo e com um tridente lá? Não é assim não. A Bíblia fala que ele se transforma em anjo de luz. Ele vem sorrateiramente tentando tirar a nossa comunhão com Deus, tentando desvirtuar, fazer com que a gente duvide que somos filhos de Deus. E para isso ele vai lançar algumas ofertas. E ele fez isso com Jesus. Jesus tinha saído do batismo e tinha ouvido, tu és o meu filho amado. Agora o diabo fala, tu é filho de Deus? Ele faz essa pergunta. Se tu é filho de Deus, prove. Gente, nós não precisamos provar nada para ninguém.
A Bíblia já nos garante. Precisamos provar. A nossa vida deve ser o nosso testemunho de vida. E Jesus está lá. O diabo aproveita as necessidades de Jesus. Ele não chega lá com a arma, negue a Deus aqui, senão eu te mato. Não. Ele chega de forma sutil. E a primeira parte da tentação, versículo 3 e 4 de Lucas. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar em pão. Jesus não tinha poder para isso? Tinha. Mas não precisava. Jesus não precisava provar nada, ele sabia que ele era Filho de Deus. Ele não precisava provar nada para ninguém. Deus sabia e ele sabia, isso era o suficiente. Você não precisa provar nada para o mundo, não precisa provar nada para ninguém que duvide da sua fé. Se Deus sabe e você sabe, isso já é importante. Mas o diabo chega lá. Jesus estava com fome, e isso era uma necessidade legítima. No entanto, o inimigo tenta levá-lo a satisfazer essa necessidade fora da vontade de Deus. Aí está o grande problema. Jesus não podia comer? Podia, não tinha nada. Mas satisfazer isso fora da vontade. Ele estava com um propósito de Deus de jejuar 40 dias, e o diabo vai lá, ele estava com fome. Opa, tu é filho de Deus, transforma isso. E Jesus não caiu. Veja que o diabo usou a própria palavra. Mas como é que Jesus se defendeu? Citando a palavra. Ele diz no versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Qual é a lição que a gente aprende aqui nessa primeira tentação? Nem toda necessidade deve ser atendida imediatamente, especialmente se isso significa desobedecer a Deus. Não tem problema nenhum você participar dessas coisas, mas se você está desobedecendo a Deus, aí está o problema. E o diabo vai fazer isso, tentar fazer com que a gente rompa o nosso propósito com Deus, quebre o nosso propósito com Deus, desobedeça a Deus. E às vezes ele vai fazer isso. Jesus responde com a Escritura: nem só de pão viverá o homem. Nós precisamos nos alimentar, mas existe um alimento que é muito mais importante, que é o alimento espiritual. Jesus não está dizendo: pare de comer, ele está falando nem só de pão. A gente precisa também de pão, precisa do alimento, mas não é só isso, tem mais coisas. Quando eu satisfaço as minhas necessidades básicas, legítimas, e deixo de alimentar a minha alma, aí está o grande problema. O problema não é comer, o problema não é satisfazer as necessidades, o problema é deixar de priorizar aquilo que é importante à nossa alma. Jesus disse para aquele homem rico: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas vezes somos tentados a resolver os nossos problemas do nosso jeito, ignorando a direção divina? A pressa pode nos levar à desobediência. Eu tenho que fazer isso. Opa, mas eu tenho um propósito com Deus. Isso aqui pode esperar. E às vezes a gente atropela as coisas. E a gente vai ver isso de forma prática mais adiante. O diabo fez isso, não conseguiu, mas ele não desistiu. É para você entender que ele não vai desistir de você. Ele vai continuar tentando fazer com que você duvide que é filho de Deus, e colocando oferta para você desviar o foco do seu relacionamento com Deus. E a segunda tentação, a primeira tentação diz respeito à necessidade, a segunda diz respeito a poder. Versículos 5 a 8. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Primeiro, a alimentação. Vocês lembram quando eu falei de Ananias, Misael e Azarias, que tiveram o nome trocado para Sadraque, Mesaque e Abednego?
Chega lá o rei, trocou o nome deles, e outra coisa que o rei fez, mudar a refeição deles. Lembra? Olha, vocês vão comer isso aqui. O que eles fizeram? Não vamos comer, nós vamos comer legumes e só. Mas vocês vão ficar fracos, hein? Olha, faz uma experiência. Deixa a gente comer aí por um período. Se a gente piorar, aí a gente volta a comer. Mas se não, deixa a gente livre. Fizeram a experiência. Não tinha problema nenhum eles comerem outra comida diferente. Mas eles sabiam que aquela comida do rei era oferecida a ídolos. E eles preferiram correr o risco de morrer. Mas não quiseram se contaminar com as iguarias do rei que disse. E fala que depois daquele período que eles colocaram lá, os oficiais olharam, realmente, vocês estão mais belos, mais viçosos, então vocês estão liberados, não precisa comer essa comida do rei. A gente tem que pagar o preço, e Deus é fiel quando a gente banca o inimigo e acredita no que Deus coloca na palavra dele. O diabo não conseguiu isso com Jesus, aí ele vem para o poder. Dar-te-ei todo o poder e a glória desse reino se me adorares. Aqui o diabo oferece algo que de certa forma já pertencia a Jesus, mas sem a cruz. Aí vocês falam, poxa, o diabo mentiu. Na verdade não foi a mentira. O diabo tinha autoridade sobre esse mundo. Porque se você ler o Salmo 115, versículo 16, fala que o céu pertence a Deus e a terra ele deu ao homem. Não é isso? Mas o que aconteceu quando Adão pecou? Está entregando de bandeja tudo isso. Jesus falou que o diabo é o príncipe desse mundo. E agora está falando, tudo isso aqui eu te dou. Se você, me adorar. Isso, audacioso. E o inimigo sempre vai oferecer atalhos para evitar o processo de Deus na sua vida. Fama, poder, status. O diabo gosta disso. Às vezes a gente vê a igreja pregando, venha que você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Deus não prometeu nada disso. Ele disse que a porta que conduz à salvação é estreita e apertada, são poucos que entram. Mas a porta que conduz à perdição é larga e espaçosa, são muitos. Quem prometeu riqueza, tudo isso, não foi Deus, foi o diabo. Foi o diabo. Certo? Jesus prometeu vida eterna e bênção lá no céu. Aqui na terra é outra coisa. Mas o ser humano quer isso, gente. Então, cuidado com propostas que parecem boas, mas exigem comprometer sua fidelidade a Deus. Nem todo atalho é bênção, gente. Muitas são armadilhas. Às vezes a gente, eu tenho um emprego melhor, eu vou ganhar mais. É bênção de Deus, será? E aí você vai trabalhar mais, não vai ter tempo de cultuar a Deus. Você se compromete com isso. E depois você começa a sair da igreja, não vem mais. E tem muita gente que quando está com dificuldade, está, Senhor me abençoa. Aí quando está na bonança, esquece de Deus. E o ser humano tem isso, essa fome de poder, de fama, querem aparecer, querem visibilidade. Jesus não queria nem aparecer, não conta para ninguém, fazia as coisas. O diabo, mais uma vez, vai querer com que nós duvidemos que somos filhos de Deus. Ele vai oferecer para a gente coisas, vai colocar tantas ofertas. E às vezes a gente vê isso. A gente não percebe e troca aquilo que Deus nos deu, que é a vida eterna, que custou o sacrifício de Jesus, que é morar no céu, por coisas que a princípio são boas. Ter uma casa melhor não é problema nenhum ter casa melhor, gente. Isso não quer também. Ter um saldo bancário melhor não tem problema nenhum. Mas a que custo você consegue isso? Às vezes querer aparecer, e às vezes você coloca tanta coisa, enche sua agenda de coisa para aparecer e não tem tempo para Deus. Hoje de manhã nós falamos um pouco sobre isso. Às vezes a gente coloca agendas nos dias da gente cultuar. Eu preciso ir para a academia, eu preciso perder peso, eu preciso ficar com o corpo definido.
E aí você vai para a academia, quarta-feira tem que cuidar, mas eu preciso ir para a academia. Ah, mas eu preciso ir para aqui. E aí não vem cultuar. Não, mas eu posso servir a Deus lá em casa. Será que serve isso? O que você está dizendo para Deus? Olha, o Senhor é segundo lugar. Se eu chegar da academia com disposição, eu vou para o culto. Você vem cansado, oferece para ele o resto. E aí? Depois a gente quer o melhor de Deus. E Deus sempre vai dar o melhor. Certo? Mas a gente coloca isso. A gente tem pouco tempo durante a semana para congregar, para estar juntos. Nós falamos isso hoje. É importante estar junto como igreja, como corpo, para sermos lapidados por Deus, para sermos tratados, para valorizar o que Deus fez por nós. Eu citei algo aqui de manhã. Se você for no médico e descobrir que tem alguma enfermidade, alguma coisa, o médico fala assim: olha, você está com isso e você precisa deixar de fazer isso. O que você vai fazer? Vai deixar de fazer. Rapidinho. Mas a Bíblia disse que você tem uma grande enfermidade, sabia? E que nós vamos morrer. Essa enfermidade chama-se pecado. E a Bíblia fala em Romanos 3, 23, todos os pecados estão da glória de Deus. Em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí o Senhor fala: para de fazer isso. Quando Deus pede para a gente deixar de fazer alguma coisa, não porque Ele é aquele juiz, aquele pai autoritário que quer ser obedecido, não. Quando Ele pede para a gente deixar de fazer, Ele está pensando em nós, porque sabe que aquilo vai ser prejudicial. Lá na frente a conta vai ser paga. E a gente às vezes precisa priorizar. Então, gente, não marque nada nos dias de culto, só se for emergência mesmo. Congregue, valorize, não deixe o inimigo roubar tua comunhão com Deus. E o diabo oferece esses mundos e frutos. E a terceira tentação está lá no versículo 9 a 12, a tentação da presunção. A primeira da necessidade, a segunda do poder, do status, da visibilidade, a terceira da presunção. O diabo levou Jesus, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Aí ele cita a Bíblia: pois está escrito, a ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o seu Deus. Jesus não podia realmente se jogar? Mas se Jesus estivesse se jogando, ele está colocando Deus à prova. Que prova é essa? Gente, quem criou a lei da gravidade? Foi o diabo? Foi Deus. Certo? Se você se joga, você está contrariando uma lei de Deus chamada lei da gravidade. Está colocando Deus à prova. Vai se estabacar, vai cair, vai bater a cabeça, vai morrer. Oh, mas está escrito. Eventual coisa, gente, um acidente, é você ir lá se lançar. Não precisa provar nada. Nem toda citação bíblica vem de Deus, gente. Principalmente fora do contexto. O diabo é perito, o diabo conhece a palavra de Deus. E a gente vê o mundo dizer: Deus é amor. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Isso é verdade? É. Ele não quer que ninguém vá para o inferno, mas ele disse que vai muita gente para o inferno. Ele é bom, mas ele não tolera o pecado. Errou, tem consequência. Então nem toda citação bíblica vem de Deus. O contexto e a intenção que importa. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. A fé, gente, não é testar Deus. Fé é confiar e obedecer, mesmo sem sinais espetaculares. Não precisa nada visível. Então, confio em Deus, acredito, acabou. Não precisa duvidar. O texto termina dizendo que o diabo se afastou até a ocasião oportuna. Isso nos mostra que as tentações não desaparecem definitivamente, elas retornam. Mas quanto mais a gente resiste, mais forte ficaremos. Há esperança.
Jesus venceu o diabo como homem, gente. Não foi como Deus, como homem. Mostrando que também podemos vencer. Ele usou a palavra de Deus e nós também temos acesso a essa palavra. É só usá-la de maneira correta. Jesus permaneceu firme e nós, pelo Espírito, também podemos permanecer firme às ciladas do diabo. Então, o que você precisa fazer? Conheça a palavra de Deus. Ela é sua arma de defesa. Paulo fala em Efésios 6, 18, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Dependa do Espírito Santo. Você não está sozinho. Dependa dos irmãos. A gente fala, por isso que é importante congregar. Permaneça firme. A vitória não está em evitar a tentação, mas em resisti-la. Mais uma vez, eu quero que você saia daqui nessa certeza. Você é filho de Deus. Não precisa provar nada para ninguém. Mas não deixe que o inimigo coloque dúvidas, colocando ofertas para você duvidar que é filho de Deus. Valorize ser filho de Deus. Valorize o contato com a palavra de Deus, o congregar com Deus na oração. E quanto mais você fizer isso, mais você vai se tornar firme contra, como Paulo disse, contra a astuta cilada do diabo. Paulo fala em Efésios 6,10. Quanto a mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí depois tomai toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Como eu disse, ele vai vir aí com um bocado de demônio, cheio de coisas tenebrosas para te deixar com medo. Ele vai ofertas assim que parecem ser inofensivas. Né? Na hora que você vem para o culto, diz para o amiguinho, estou com tanta saudade, faz tempo que eu não te vejo, vem aqui. Você não percebe. Você gosta de mim mesmo? Gosto. Então, olha, quando acabar o culto, a gente se vê. Você já viu, às vezes o amigo chama a gente vai, né? Para mostrar que gosta dele. Mas quando a gente chama ele para vir para a igreja, ele não vem. Ele está mostrando que gosta da gente? Mas a gente segue. Percebeu como é isso? A gente tem que agir de maneira contrária, certo? Oremos. Pai bondoso, nós somos gratos pela tua palavra que ensina, que corrige, que educa e que nos faz lembrar de verdades que às vezes a gente acaba esquecendo. Nos ajuda a não duvidarmos da nossa identidade de ser filhos de Deus. Nos ajuda a levar a sério o compromisso com a tua palavra. Nos ajuda a desenvolver a nossa fé e a ficar firme para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos cantar mais um louvor?